Oi, pessoal. Sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Estamos juntos aqui mais uma vez essa semana para fazermos a meditação das fases lunares, agora a lua cheia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Antes de começarmos a nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia da personalidade e a astrologia transpessoal. E o objetivo das nossas meditações semanais também, que é em relação a cada fase lunar, e também em relação aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente em relação ao propósito divino refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão, quando nos conectamos com o ser divino que somos. Essa meditação poderá ser feita a partir do dia 4 de dezembro, às 20 horas e 13 minutos, enquanto durar a fase da lua cheia, até a lua minguante no dia 11, em Virgem, às 17h51, horário também de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver, para corrigir o horário da meditação. A lua cheia é o ápice, é a culminância da luminosidade da lua, pois ela se encontra de frente para a luz solar. Mesmo com a lua se deslocando durante 2 dias e meio por cada signo, até chegar à lua minguante da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o céu que abre a lua cheia em Gêmeos desta semana. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe, para que mais pessoas possam se conscientizar do seu verdadeiro, do propósito de suas vidas, do momento que estamos vivendo e como se libertar dos sentimentos de falta de rumo, incerteza, confusão, medo e insegurança. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E deixar um comentário aqui também de como foi a sua meditação. Se você conhece meu mapa, você vai poder identificar e direcionar mais especificamente, através dessa meditação, as casas astrológicas do seu mapa, que são situações de vidas específicas, onde o Sol se encontra no signo de Sagitário e a Lua transitando no signo oposto de Gêmeos, que evidencia a necessidade emocional de buscar novas informações, mas que com a oposição do Sol em Sagitário, teremos consciência de como não nos identificarmos com o caos vigente. O mais importante dessa meditação é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, que é o nosso eu divino, para identificarmos dentre as inúmeras possibilidades arquetípicas de cada energia planetária e que se encaixa em nossas histórias de vida. Quando necessitar ouvir a sua intuição, obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio, para absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as revelações durante essa meditação, mas todos nós temos respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mesmo assim, se você quiser confirmar quais as áreas da sua vida que estão sendo ativadas por essa oposição da lua cheia, você pode pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo através do meu e-mail, que está aqui embaixo nos comentários ou no banner desta meditação no YouTube. E se você quiser se aprofundar mais na energia dos signos e dos planetas, temos também um curso introdutório de astrologia com desconto especial para os que estão aqui nessa meditação. O link também vai estar embaixo nos comentários. Temos também na área de membros outras meditações, que são a meditação para purificação do karma,
a meditação do perdão para a ascensão, a meditação da luz crística e também as meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva. Porque durante essas meditações guiadas, através da sua intuição e da sua capacidade de visualização dos arquétipos de cada um dos 12 signos e dos 10 planetas, você será capaz de acessar seus conteúdos psíquicos ao relacioná-los aos signos e planetas em seu mapa astral. Porque eles nada mais são do que a representação gráfica da psique, da sua psique. Assim você poderá descobrir quem você verdadeiramente é e qual o seu propósito de vida, o que dará um significado muito maior à sua vida. Agora vamos dar início à nossa meditação. Encontre um lugar tranquilo, onde não será incomodado, onde não será incomodada, e siga-me mentalmente. Nesse momento, inicio a minha meditação, fechando os meus olhos, me desligando da realidade exterior, a fim de mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, para ir de encontro ao meu eu superior, a divindade que reside em mim, a minha centelha divina, e assim poder absorver as sensações, emoções e informações que me serão passadas pelas energias cósmicas desta semana. Começo a prestar atenção ao ato de respirar. Inspiro lento e suavemente pelo nariz e expiro devagar pela boca. Inspiro mais uma vez, profundamente pelo nariz. Retenho o ar alguns segundos, enchendo bem os meus pulmões, e solto. Solto o ar apreciando e agradecendo este momento pela oportunidade de estar absorvendo o prana, a energia da vida em mim. Mais uma vez, inspiro profundamente pelo nariz, retenho o ar, enchendo bem os meus pulmões, e solto. E solto o ar nesse momento. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada, e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com esta lua cheia de Gêmeos, para que eu possa trabalhar e entender como preencher a necessidade emocional de estabilidade, conforto e segurança. Sei que tudo no universo é uma energia vibracional. Os planetas vibram, os signos por onde eles transitam vibram, todos os reinos da natureza possuem a sua vibração específica. E eu também vibro, por estar em conexão com todas essas vibrações do universo. E faço agora essa meditação para melhor entrar em ressonância harmônica com elas e vibrar também de uma maneira positiva e a mais elevada possível. Mantenho meus olhos fechados, prestando atenção na minha respiração, e dou início a esse mergulho em busca de mim mesmo, em busca de mim mesma, procurando compreender as minhas necessidades e reações emocionais do momento, e como elas podem se harmonizar com o propósito desta alunação, para que a expansão de consciência se faça e eu possa me expressar através do meu ser divino, da minha alma. Nesse momento, minha consciência se eleva e vou de encontro ao meu eu interior, meu eu superior, fazendo com que a minha mente se desligue do plano mundano e mergulhe no plano divino. Neste estado de relaxamento em que eu me encontro agora, eu inicio esse aprofundamento dentro do meu ser, com a intenção de entrar em sintonia cósmica, através do meu superior, com essas energias da lua cheia de Gêmeos. Procuro uma posição onde me sinta confortável,
para não me deixar distrair por qualquer tensão corporal. Descanso as minhas mãos sobre as pernas, junto os meus pés e coloco as minhas mãos em posição de Shimuda, que são os dedos indicadores tocando a ponta dos dedos polegares e as palmas das mãos voltadas para cima e sempre prestando atenção na minha respiração. Mantendo meus olhos fechados, começo a me desligar da realidade exterior e mergulho profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma. Nesse momento, eu me deixo envolver por esse campo poderoso, dessa energia luminosa desta lua cheia. E com a ajuda da sua luminosidade, vou me conscientizar agora dos frutos que vou colher, que foram os planos que trabalhei nas 2 últimas semanas e que precisam vingar agora. Esta é uma fase de colheita de tudo que semeei, plasmei na lua nova, fiz crescer semana passada na lua crescente e agora, expandindo as minhas metas e projetos, eu tenho a oportunidade de colher os resultados, de colher os frutos dos projetos que foram bem trabalhados nessas 2 últimas semanas. Porque apesar da oposição do Sol e da Lua, a Lua cheia é um momento de colheita. Eu preciso colher agora tudo que eu vejo com muita clareza. A Lua, que está em Gêmeos, faz uma oposição com o Sol que está em Sagitário, formando essa Lua cheia. A Lua se encontra a 13 graus e 3 minutos de Gêmeos, que é um signo diametralmente oposto ao do Sol, que se encontra no mesmo grau, mas no signo de Sagitário, quando ele entrou no último dia 21 de novembro. Ambos são signos complementares e pertencem ao eixo da comunicação e do aprendizado, e têm curiosidade e necessidade de buscar conhecimento. Mas Sagitário busca um conhecimento mais elevado, para assuntos que expandam a consciência, e Gêmeos para assuntos mais corriqueiros. O Sol sempre lança à luz uma conscientização na sombra, que são os processos inconscientes do signo oposto. Ou seja, um tem sempre alguma coisa para ensinar ao outro. E como os dois têm a mesma maneira de agir, porque são signos mutáveis, flexíveis, adaptáveis e aceitam mudanças com facilidade, é mais fácil para mim neutralizar o cabo de guerra criado por eles. A Lua em Gêmeos gera a necessidade emocional de curiosidade, variedade, interação, comunicação e troca de ideias. As emoções nesse período podem ser mais racionais, eu preferindo falar ou refletir do que propriamente sentir as emoções. Estou trabalhando nessa meditação agora, porque esta oposição do Sol e da Lua é o momento perfeito para eu me conectar com o significado espiritual dessa lua cheia, porque é um momento de alinhamento emocional, com o propósito para eu expressar a minha individualidade através do meu eu superior. Canalizo agora a energia positiva do Sol em Sagitário, vendo um propósito maior em todas as circunstâncias da vida. E para que eu me policie, ele não manifesta o lado sombrio de Gêmeos, como a inquietação física e mental, desatenção, excesso de curiosidade com dispersão de interesses ou de atividades e evasão de energia. Por outro lado, o foco no propósito de Sagitário, em buscar um significado maior na vida, com verdades maiores, ideais mais elevados, e uma forte necessidade de liberdade e crescimento. Então procura essa semana evitar os excessos do Sol em Sagitário, como a falta de praticidade e abstracionismo, sendo mais direta e assertiva, e buscando dar um equilíbrio na curiosidade de Gêmeos,
com a busca de um significado mais elevado de Sagitário. A Lua em Gêmeos faz uma oposição a Vênus, que está em Sagitário. A Lua em Gêmeos tem necessidade de variedade emocional. Comunicação como forma de processar sentimentos, curiosidade emocional, adaptabilidade. Já Vênus em Sagitário busca por liberdade nos relacionamentos, idealismo amoroso, atração por culturas diferentes, honestidade direta. A oposição gera uma tensão entre necessidades opostas, que eu preciso encontrar agora um ponto de equilíbrio entre a necessidade da Lua em Gêmeos, de querer conversar, analisar, trocar ideias, informações, e da Vênus em Sagitário, que quer explorar, filosofar, buscar significados maiores. A Lua em Gêmeos precisa de proximidade, de conexão mental diária, estímulo próximo. Já a Vênus em Sagitário precisa de espaço, aventura e não se sentir presa. Enquanto Gêmeos foca nos detalhes do relacionamento, Sagitário vê o quadro geral maior, mas também podendo negligenciar pequenas coisas. Essa dicotomia pode me gerar inquietação emocional, que isso é de Gêmeos, versus a inquietação por aventura de Sagitário. Ou uma necessidade de variedade mental, que é de Gêmeos, versus uma necessidade de variedade física e experiencial, que é de Sagitário. Gêmeos pode gerar uma tendência à superficialidade emocional, versus o otimismo exagerado de Sagitário. A saída é eu integrar as duas energias, através de uma comunicação, que é de Gêmeos, para explorar novas filosofias, que é de Sagitário. Ou eu canalizar a curiosidade mental para aventuras reais. Também, se eu estiver só, encontrar relacionamentos ou parceiras que sejam tanto amigos, que é uma energia que Gêmeos pede, quanto companheiros de aventura, que é uma influência de Sagitário, mas que unam aprendizado e comunicação. Pode também indicar atração por parceiros ou parceiras que pareçam exóticos, ou de diferentes backgrounds. Posso também aprender com situações ou pessoas opositoras, que me ensinem, que isso é uma qualidade de Gêmeos, a ver um significado maior nas coisas, que é uma característica de Sagitário. Em contrapartida, a energia de Gêmeos me ensina a apreciar as nuances do dia a dia. Medito agora em relação às casas astrológicas do meu mapa astral, onde se encontra Gêmeos e Sagitário, e onde estão os regentes desse signo, Mercúrio e Júpiter, para encontrar maneiras de unir a inteligência comunicativa de Gêmeos com a sabedoria filosófica de Sagitário. A Lua em Gêmeos faz uma quadratura com o nó do norte em Peixes e outra quadratura com o nó do sul em Virgem. Como os nodos lunares norte e sul estão em oposição e ambos fazem uma quadratura, uma para cada lado com a Lua, eles acabam formando uma quadratura em T, onde a Lua é o foco principal. A saída para esse aspecto, vou fazer esta quadratura dupla, formando um T-square, que é um triângulo de tensão. Se considerarmos o eixo nodal como uma linha oposta, os nodos lunares indicam um karma coletivo para ser resgatado agora por toda a humanidade, até julho de 2026. O nó do norte indica a nova direção, o novo sentido, o novo que todos nós devemos seguir para cumprir um determinado destino de aprendizado e de amadurecimento, apontando para um propósito maior de vida. O nó do sul representa o passado, com hábitos, qualidades, talentos, facilidades e conhecimentos que já trazemos de vidas passadas, que pode ser uma zona de conforto ou estagnação. Mas também são tendências, vivências
vocações ou vícios com os quais nascemos. Nó do Norte em Peixes nos mostra que enquanto ele estiver neste signo, a nossa lição de vida, de todos nós, é em direção à espiritualidade. Manifestar a compaixão, o amor incondicional, a entrega, a criatividade e a intuição. Já o Nó do Sul indica a zona de conforto kármica, porque é uma bagagem passada que devemos utilizar agora pelo lado positivo, que é um trabalho rotineiro, um serviço prático, com uma mente analítica aguçada, capacidade de organização, forte ética de trabalho e um desejo genuíno de ser útil, mas pelo lado sombrio, indicam lições a serem superadas, que são vícios de comportamento que precisam ser transcendidos agora, porque podem se tornar a fonte dos maiores obstáculos para a evolução de todos nós. A missão da humanidade agora é se mover conscientemente em direção ao Nó do Norte de Peixes, integrando as lições de desapego, fé e compaixão, e eliminar a hipercriticidade e autojulgamento, que é de Virgem, com foco nos detalhes, nas falhas de si mesmo ou dos outros, gerando ansiedade e insegurança. Precisa então evitar o perfeccionismo paralisante, aceitando que errar é humano. E evitar também o excesso de controle e rigidez, e a necessidade de ordem excessiva, previsibilidade e eficiência. A tendência à hipocondria ou a regimes de saúde também podem se manifestar como fonte de ansiedade agora. Então, o importante agora é desenvolver a fé, a intuição e a compaixão, porque a lua em Gêmeos pode racionalizar demais o que Peixes quer viver, que é entrega e tendência, passada de servir, analisar, ser prático e crítico, características do Sul, Nó do Sul em Virgem. Mas a lua em Gêmeos pode se perder em lados superficiais. Em vez de eu aplicar a análise útil com Virgem, a lua pode me gerar uma dificuldade em integrar a razão com a fé e o sentido prático. A mente de Gêmeos versus a espiritualidade de Peixes versus a praticidade de Virgem. Emocionalmente, a lua pode fazer com que eu tenha dificuldade em integrar a razão com fé e o serviço prático. As lições, a solução para esta quadratura, as lições emocionais e familiares para essa quadratura, é nos alinharmos com o nosso destino e equilibrarmos a mente de Gêmeos versus a espiritualidade de Peixes, mais a praticidade de Virgem, que são os signos que estão influenciando agora. A solução para esse aspecto é não negar os atributos de Virgem, mas integrá-los a uma vibração superior da energia de Peixes. É trocar o lado crítico pelo compassivo, trocar o controle pela entrega, aprendendo a confiar no fluxo da vida, no universo, a trocar o serviço por devoção, que é um serviço compassivo, humanitário, que é de Peixe, trocar os detalhes de Virgem pela visão do todo, cultivando a intuição, a imaginação e a conexão com o invisível e, principalmente, trocar o sentimento de separação pela unidade, sentindo a interconexão com todas as coisas, e trocar a ansiedade pela aceitação. E é o que me trabalha agora nessa meditação, identificando e encontrando as casas astrológicas do meu mapa astral, onde a lua em Gêmeos está transitando e onde os nodos lunares em Virgem e Peixes também estão transitando dentro do meu mapa astral. E é o que faço agora. O Sol faz uma conjunção com a Vênus, os dois estão em Sagitário. Esse aspecto indica uma fusão da energia do eu pessoal e do princípio do amor, do valor, da atração e de tudo que me dá prazer, que é a Vênus.
Essas energias da Vênus e de Júpiter, que é o regente de Sagitário, somados geram um otimismo contagiante, uma sinceridade ímpar e um profundo anseio por liberdade, tanto no amor quanto na expressão pessoal. Nesse período, se eu estiver só, posso buscar um amor que seja uma grande aventura, porque relações rotineiras, previsíveis ou muito cheias de ciúme podem parecer para mim uma prisão. E eu busco liberdade nesse momento. O parceiro ou a parceira ideal é aquele ou aquela que também seja um companheiro, uma companheira de viagem, sejam elas literais pelo mundo ou pelas ideias, filosofias ou experiências de vida. A honestidade é um valor supremo nesse momento. Com essa influência, eu odeio joguinhos, manipulações e hipocrisia nos relacionamentos. Posso demonstrar também um amor compartilhado, com ideias, ensinando, aprendendo e expandindo os horizontes do meu parceiro ou da minha parceira, porque eu valorizo nesse momento a mente aberta acima de tudo. E eu agora enxergo o amor de uma maneira, de uma lente positiva, expansionista, acreditando em tudo que acontece é para um aprendizado maior. Uma incrível capacidade de me reerguer após desilusões amorosas e acreditando que a fé na vida e na próxima aventura será renovadora. O grande desafio dessa conjunção é eu equilibrar a necessidade de liberdade com a profundidade de compromisso, porque o medo de me sentir presa, pode ser forte nesse momento. Posso também ter uma idealização dos relacionamentos, buscando um parceiro ou uma parceira perfeito, sem amarras, que na realidade terrena não existe. O risco é de superficialidade emocional, pulando de uma experiência para outra, sem mergulhar na complexidade ou na vulnerabilidade que a verdadeira intimidade exige. Medito agora para entender qual área da vida relacionada à casa astrológica de Sagitário do meu mapa astral, que essa conjunção está expressando, essa energia vital e amorosa. O Sol em Sagitário também faz quadraturas com o nó do Norte em Peixes e com o nó do Sul em Virgem. Esse aspecto do Sol também forma uma quadratura inteira, onde o Sol é o planeta focal, porque ele recebe as duas quadraturas dos nodos lunares. O nó do Norte e o Sul é de influência kármica coletiva. Representa o nosso caminho de crescimento e evolução espiritual com o nó do Norte que está em Peixes. E isso para toda a humanidade nesse momento. E as nossas tendências passadas, ou zona de conforto indicadas pelo nó do Sul em Virgem, que é o signo oposto a Peixes. As quadraturas são aspectos de tensão, desafio e conflito. Elas criam atrito, que exige ação e mudança. A quadratura com o nó do Norte gera um conflito interno entre a minha vontade do Sol e o meu caminho de crescimento apontado pela direção Norte. Meu ego pode resistir às lições que a vida está tentando me ensinar. Para eu seguir o meu verdadeiro destino, eu preciso abrir mão de parte muito arraigada de quem eu acho que sou. Aproveito e me pergunto: o que o meu ego, o meu eu, insiste em fazer ou acreditar que está atrapalhando a minha evolução para o nó do Norte? A quadratura com o nó do Sul em Virgem representa essa zona de conforto kármica. São talentos que todos nós já dominamos em vidas passadas, mas que pode se manifestar em excesso e atrapalhar. Virgem é serviço, trabalho, críticas, perfeccionismo, julgamento, análise minuciosa com foco nos detalhes.
preocupação com saúde e rotina, e com foco excessivo de como em detrimento do porquê. Com a expansividade e confianças exageradas, eu posso me sentir preso e limitado pelos padrões antigos e meticulosos de Virgem. Então, uma tensão pode surgir entre eu querer voar alto, que é o Sol do Sagitário, e me sentir obrigada a me preocupar com cada pequeno detalhe do dia a dia, ou buscar uma verdadeira filosofia ampla, ou me perder em críticas e julgamentos hiperanalíticos, ou ser otimista e acreditar no futuro, que é Sagitário, versus me sabotar com perfeccionismo e ansiedade de Virgem. A saída para essas quadraturas é eu integrar essas energias, usando disciplina e o pragmatismo de Virgem, não a crítica, mas a eficiência, para poder dar estrutura aos ideais e às visões de Sagitário, e usar o otimismo e a fé de Sagitário para me libertar da ansiedade e do perfeccionismo de Virgem. O Sol em Sagitário versus o Nó do Norte em Peixe é trabalhar essa meditação à minha vontade egóica, pessoal, versus a vontade divina do meu destino evolutivo. O Sol em Sagitário versus o Nó do Sol em Virgem me faz trabalhar a minha vontade egóica, pessoal, versus a minha zona de conforto kármica. Então aprofundo mais ao identificar as situações da minha vida, representada pelas casas astrológicas do meu mapa astral, de Gêmeos, Sagitário e Peixes. Mercúrio em Escorpião faz uma oposição a Urano retrógrado em Touro. Este é um dos aspectos mais tensos dessa semana, que me induz a uma transformação profunda, que é o Escorpião, nos valores, nos recursos, na forma de eu me estabilizar materialmente, que é Touro, que é um signo de terra, mas impulsionado por uma energia de liberdade e mudança repentina. Influência de Urano. Escorpião concentra uma energia muito intensa, profunda e passional nesse momento. Com Mercúrio em Escorpião, a minha mente se torna perspicaz, cética e estratégica, fazendo com que eu pense de uma forma profunda, detestando conversas superficiais, e com uma habilidade natural para investigação, psicologia e descobrir segredos, com uma mente que não descansa até eu encontrar a verdade. A minha comunicação se torna direta e pode ser cortante. Urano é o planeta da revolução, do inesperado e da liberdade. Em Touro, nesse signo de terra, ele me move a buscar estabilidade, os valores e os princípios de uma vida no mundo material. E isso vai até 2026, porque ele vem revolucionando, eu e todos nós. Pois Urano é de influência coletiva e individualmente, a forma como cada um de nós se relaciona com o dinheiro, com recursos naturais, a segurança e os valores. É uma energia que quebra estruturas rígidas nessas áreas, para criar algo novo e mais alinhado com o meu futuro, principalmente nas casas astrológicas de Escorpião e Touro do meu mapa astral. Nesse momento, eu questiono e reavalio internamente, porque Urano está retrógrado, os meus próprios valores e o que realmente me faz sentir segura. Mas aproveito os insights repentinos sobre finanças ou posses, pois quaisquer mudanças internas, visualizadas agora, sei que mais tarde elas se manifestarão externamente em minha vida material. Procuro agora evitar o conflito entre o desejo de segurança, na casa de Touro do meu mapa astral, e o desejo de liberdade e mudança, a casa de Mercúrio e Escorpião do meu mapa astral. Urano estando retrógrado, e mostra que a sua energia se volta para dentro,
manifestando-se de forma menos óbvia, mas perturbadora ainda. Pode me induzir agora a fazer uma revisão de valores, gerando mudança no meu estilo de vida, mas ainda de uma forma introspectiva, ou criando rupturas que já estavam de situações incubadas, pois Urano estando retrógrado, sua energia se volta para dentro. A posição de Mercúrio e Urano cria essa tensão, porque Mercúrio em Escorpião quer mergulhar na profundidade psicológica, investigar, controlar. Já Urano quer se libertar dos padrões rígidos de valores, subverter o convencional no campo material e prático, e muitas vezes de forma imprevisível. O que gera um conflito entre a minha mente, que quer investigar primeiro, e o impulso revolucionário de fazer mudança. Pode gerar também uma comunicação tensa, com discussões às vezes que podem ser intempestivas, súbitas, e com insights disruptivos, ou notícias inesperadas, que pode abalar minhas convicções profundas. Pode também influenciar um pensamento original, mas contestador, que tem rupturas no modo de eu me comunicar. Posso, nesse período, buscar estudos e revolucionar as áreas ligadas a Escorpião e Touro do meu mapa astral. Essa oposição, se bem integrada, pode trazer uma genialidade investigativa, uma capacidade de eu enxergar o que está escondido e revolucionar esse campo com ideias originais. Resumindo, esse momento gera uma tensão entre a minha mente profunda e controladora de Escorpião com o impulso libertário e imprevisível de Urano em Touro, com um potencial para mudanças repentinas na minha forma de pensar, comunicar e valorizar. Canalizo agora essas energias através de uma capacidade de persuasão intensa, mas sem usar palavras que podem ferir. E vou ficar atenta para compreender quaisquer eventos súbitos, porque eles são apenas para me forçar o desapego de posses e recursos, para que eu questione o que significa ter e ser, e evitar pensamentos obsessivos ou insights repentinos que possam me desestabilizar. As áreas afetadas de Touro e Escorpião no meu mapa astral pode ser um exemplo, ligando a casa 2 e 8, que pode gerar crises financeiras súbitas ou heranças inesperadas. Se envolver o eixo de casa 3 e 9, pode trazer rupturas educacionais ou viagens disruptivas. E se envolver a casa 6 e 12, mudanças no trabalho ou revelações sobre saúde. A profundidade emocional e mental de Escorpião é canalizada para eu entender e desmontar as minhas próprias estruturas de valor, simbolizadas por Touro, e eu investigar meus próprios medos sobre segurança e dinheiro, mas com a coragem de Escorpião. Sei que a única segurança real está na minha capacidade de me reinventar, de me transformar e de renascer das cinzas, como a famosa Fênix de Escorpião. E é o que faço agora. Existe uma saída extremamente positiva, já há algumas semanas, no céu, e que pode, inclusive, neutralizar os aspectos tensos de Mercúrio que acabei de meditar, que é um grande trígono de água, e que Mercúrio também se encontra nesse aspecto, que é raro, extremamente positivo, que forma no céu um triângulo harmônico, com planetas em signos do mesmo elemento, nesse caso água, porque Mercúrio está em Escorpião, Júpiter está em Câncer, Saturno e Netuno retrógrados estão em Peixes. Isso cria um circuito de energia contínuo, onde as qualidades emocionais, mentais e intuitivas são poderosas e profundas.
A energia do elemento água em circuito fechado pode gerar em mim uma personalidade com uma vida interior extremamente rica, complexa e profunda. É como um oceano. Na superfície posso parecer calma, mas nas profundezas há todo um universo de emoções, intuições e percepções que eu só posso entender através de uma introspecção intuitiva. O primeiro vértice desse grande triângulo é formado por Mercúrio em Escorpião, que faz um trígono com Júpiter retrógrado em Câncer e que me dá uma profundidade enorme nos meus padrões mentais. Por isso, essa semana eu não aceito superficialidades e vou em busca de verdades. Preciso investigar, desvendar segredos e entender as motivações ocultas por trás de tudo e de todos. A minha comunicação, por causa do Mercúrio Escorpião, é intensa, transformadora. Minhas palavras têm peso e podem curar ou confrontar, dependendo da minha sensibilidade. É como se eu absorvesse as energias ao meu redor. A minha intuição se torna afiada, as minhas antenas psíquicas estão sempre ligadas e eu consigo saber das coisas sem mesmo saber como. Eu consigo entender naturalmente os ciclos da vida de morte e renascimento arquetípicos de Escorpião e intuo agora como curar a mim mesmo e aos outros. Esse trígono que Mercúrio faz com Júpiter retrógrado em Câncer me torna essa semana um curador de alma familiar também, porque eu me expando através do autocuidado, da introspecção, da cura de padrões familiares kármicos. A minha fé e a minha capacidade de expandir e crescer, influência de Júpiter, estão voltadas para dentro e eu posso me trabalhar profundamente. O segundo vértice em Peixes é com Saturno e Netuno, que faz um trígono com Mercúrio e Escorpião, esses dois signos de água, e que me torna uma pessoa muito mística, mas com os pés no chão, por causa do Saturno. É uma combinação kármica por causa da retrogradação de Saturno e Netuno. Eu tenho que me voltar ao passado, deste de outras vidas. Com Saturno retrógrado em Peixes, estou aprendendo a dar estrutura e forma aos meus sonhos e à minha compaixão, criando uma disciplina espiritual. Com Netuno retrógrado em Peixes, eu me torno um canal aberto para o divino, canalizando o artístico e o transcendente. A minha conexão com o invisível é muito forte e eu posso tornar o invisível visível de uma forma prática para todos. O meu aprendizado e missão com este grande trígono é construir pontes entre o consciente e o inconsciente, entre a dor e a cura, entre a fraqueza e o poder pessoal, entre o mundo material e o espiritual. Aprofundo agora de uma maneira que vou trabalhar com essas energias usando o potencial da sabedoria de Júpiter. O segundo vértice desse grande trígono é o trígono que Júpiter faz em Câncer com Saturno e Netuno, ambos retrógrados em Peixes. Este é um aspecto de grande harmonia e fluxo e potencial de crescimento. Conecta 3 planetas que, mesmo retrógrados, apenas significa que eu tenho que retroceder, me envolvendo primeiramente com a energia deles de uma forma internalizada, revisando, refletindo, reavaliando e ressignificando como eu trabalhei com essas energias no passado. O Júpiter retrógrado em Câncer representa a expansão através da família, das raízes, segurança emocional, cuidado e tradição. O Saturno retrógrado representa a estrutura, disciplina e realidade aplicadas ao mundo espiritual, aos sonhos, à compaixão e ao inconsciente, porque está no signo de Peixes.
Netuno retrógrado em Peixes representa a própria espiritualidade, porque está no signo que ele rege. Intuição, sonhos, arte, compaixão, amor incondicional e dissolução de limites. Esse é um momento ideal com a influência de Júpiter para eu revisar minhas crenças emocionais, curar feridas familiares, expandir meu senso de lar internamente e reavaliar o que realmente me traz segurança emocional e nutrição. Já com Saturno retrógrado em Peixe, eu preciso questionar as estruturas das minhas crenças espirituais, assumindo responsabilidade pelos meus sonhos e ideais, tornando-os mais realistas e reviso onde eu tenho sido muito rígido ou rígida. Ao contrário, muito negligente com seus limites, especialmente os emocionais. Com Netuno retrógrado, eu procuro uma conexão com uma fonte criativa e compassiva, de uma forma mais privada, através da meditação, de uma introspecção espiritual profunda, e procuro ver claramente os meus sonhos e intuições, e descobrindo o que é ilusão e o que é verdadeiro. O terceiro vértice desse grande trígono é o trígono de Mercúrio em Escorpião com Saturno e Netuno retrógrado. Como Mercúrio rege a mente, a comunicação, o intelecto em Escorpião, ele faz aprofundar, fazendo buscar verdades ocultas, sendo investigativo, perspicaz, mas às vezes cético, mas muito intenso nas comunicações. Saturno retrógrado, mais uma vez, me traz disciplina, estrutura, limite e karma, porque ele é o senhor do karma, e tempo, porque ele é o senhor do tempo. Em Peixe, ele se relaciona com os limites do mundo espiritual, emocional, artístico ou compassivo. Retrógrado me faz revisar mais uma vez internamente essas estruturas, bloqueios ou lições kármicas, vindo do meu subconsciente, ou uma reavaliação de responsabilidades emocionais e espirituais. Netuno retrógrado em Peixes, ele rege o espiritual, o imaginário, os ideais, a ilusão, mas também a dissolução. Em seu signo de regência, Peixes, sua energia é forte. A retrogradação me leva a uma revisão interna mais uma vez do mundo espiritual, confronto com ilusões, realinhamento com a intuição ou até com a confusão temporária no plano psíquico. O trígono é um aspecto harmônico, facilitador de um fluxo de água através de uma comunicação profunda de Escorpião, que se alinha naturalmente com a sensibilidade, intuição e a espiritualidade de Peixes. Mercúrio Escorpião com esse trígono com Saturno em Peixes me gera uma capacidade de eu poder estruturar pensamentos sobre temas muito profundos, ocultos ou psicológicos, ou ter um pensamento disciplinado, fazendo com que eu consiga mergulhar no inconsciente e trazer à tona verdades kármicas. A retrogradação de Saturno, mais uma vez, significa que essa estruturação mental precisa ser revisada internamente, talvez em terapia, análise de traumas ou reorganização de crenças profundas. Porque Mercúrio Escorpião em trígono com Netuno gera uma intuição aguçadíssima, uma percepção extrasensorial que me ajuda na comunicação. Gera também uma necessidade de revisão e reavaliação de como eu usei a minha intuição no passado. A retrogradação gera esse processo interno de eu poder integrar disciplina espiritual ou confrontar ilusões que me foram tomadas como verdades sólidas. Mas Mercúrio em trígono me ajuda a compreender intelectualmente esse processo interno, dando clareza mental sobre fusões e dissoluções de fronteiras na minha psique.
Aprofundo agora, intuindo como expressar as energias de Mercúrio, Saturno e Netuno nas casas astrológicas do meu mapa astral, onde eles estão transitando respectivamente, em Escorpião e em Peixes. A Vênus em Sagitário faz uma oposição a Urano. Esse é um aspecto desarmônico, tenso, que eu preciso estar atento, atenta, ter consciência dos desafios e dos extremos opostos, para eu poder equilibrar as divergências e descobrir uma saída criativa. A Vênus representa amor, valores, prazeres, relacionamentos, dinheiro, beleza e harmonia. Através de Sagitário, eu posso me expressar de uma forma aberta, expansiva, livre, aventureira e otimista, buscando significado e liberdade nas relações e nos prazeres, rejeitando rotina e limitações no amor. Como Urano representa revolução, libertação, imprevisibilidade, inovação, rebeldia, mudança e ruptura, em Touro quer mudar e revolucionar exatamente onde Touro e a Vênus, seu planeta regente, busca estabilidade, segurança e concretude, quer nos valores materiais, finanças, recursos naturais, meu corpo físico, rotina, possessividade e autoestima. E eu identifico isso através da casa de Touro no meu mapa astral. Mais uma vez, a retrogradação da energia uraniana é mais interna e mais reflexiva, menos explosiva, mas não menos poderosa. Mas pode indicar a necessidade de mudança, que vem primeiramente de dentro, ou de uma ruptura do passado que está voltando para ser resolvida. É um período de revolução interna, nos assuntos de Touro e na casa astrológica de Touro do meu mapa astral. Essa oposição gera um choque entre eu querer liberdade, que é Vênus em Sagitário, versus eu precisar de segurança, que é Urano em Touro. Ao mesmo tempo, forças externas ou internas pela retrogradação exigem uma mudança radical na forma como eu lido com meu dinheiro, meus recursos, meu corpo e meus bens materiais. É um puxão entre a alma aventureira e a necessidade de uma base segura, que paradoxalmente está sendo desestabilizada. Esse aspecto faz com que eu atraia pessoas ou situações imprevisíveis por causa do Urano, exóticas, de culturas diferentes, ou que representam uma liberdade filosófica por causa de Sagitário. Pode haver também um forte desejo de eu romper com padrões de relacionamentos considerados chatos, possessivos ou limitantes. Preciso também ter cuidado com atos impulsivos, em nome da liberdade, que possa abalar a minha segurança emocional ou material a longo prazo. Mudanças bruscas na renda, investimento ou na forma como eu me sustento são possíveis, e muitas vezes como um caminho para uma maior autonomia, que é o que Urano quer, pois eu posso questionar radicalmente no que eu gasto meu dinheiro e energia, e até sentindo vontade de investir em experiências de expansão, como curso, viagens, em vez de bens materiais. Aproveito para me perguntar: como encontrar liberdade dentro da estabilidade? Como inovar, com a influência de Urano, a maneira de eu construir uma segurança, com a influência de Touro? Como ter mais aventura e significado maior, influência de Sagitário, nos meus relacionamentos e prazeres do dia a dia, sem precisar romper com tudo de uma vez.
Me envolvo agora com a energia da retrogradação de Urano para repensar o que realmente tem valor para mim e como eu posso expandir, que é o que Sagitário me pede, isso de uma forma sustentável. É um período de potencial libertação de amarras materiais e relacionais que sufocam o meu crescimento. O desafio é eu fazer essa libertação com consciência e não por impulso. E é o que eu faço agora. A Vênus em Sagitário faz também quadratura com o nó do norte em Peixe e com o nó do norte em Sul em Virgem. Esse é um aspecto que também forma uma quadratura inteira, aonde agora o planeta Vênus é o foco. É a saída para essa tensão da oposição entre os nodos lunares, Peixes e Virgem. Vênus em Sagitário busca liberdade, expansão, verdade em relacionamento, ou valores de vida ou materiais. A Vênus forma duas quadraturas, uma com o nó do norte para um lado e com o nó do sul para o outro. E a oposição representa o desejo de liberdade de Sagitário e as lições kármicas de serviço e transcendência, representados pelo eixo nodal. O desafio que eu e todos nós temos, por ser um aspecto de influência kármica coletiva, é aprender a equilibrar a nossa natureza aventureira e independente, que é Vênus em Sagitário, com as lições do nó do norte em Peixe, que nos exige nesse momento entrega, compaixão, perdão, amor incondicional e principalmente conexão espiritual. A tensão da oposição é entre a expansão pessoal versus serviço aos outros, ou buscar por uma verdade e liberdade versus aceitação do mistério e da transcendência. O nó do sul em Virgem vai indicar a necessidade de evitar o comportamento do passado de análise crítica, perfeccionismo, preocupação excessiva e um serviço somente material, que agora deve ser transcendido para alcançarmos a sabedoria do nó do norte em Peixe. Esse aspecto traz lições, como por exemplo, relacionamentos, como um caminho espiritual, ou aprender a confiar em vez de controlar e analisar, que é Virgem, ou encontrar liberdade dentro do compromisso, não fora dele, ou transformar o idealismo de Sagitário em compaixão prática de Peixes e Virgem. Essa atenção e esse aprendizado se manifesta nas áreas da vida específicas relacionadas às casas astrológicas do meu mapa astral, onde a Vênus em Sagitário e o eixo nodal em Peixes e Virgem estão, mostrando que meus relacionamentos e valores são um caminho para o meu crescimento espiritual agora, me exigindo que eu integre a sabedoria de Sagitário com a entrega de Peixe, e é o que internalizo agora. A Vênus em Sagitário faz um trígono com Netuno retrógrado em Peixe. Então, mais uma vez, eu medito e plasmo a energia da Vênus, o planeta do amor, valores e beleza, que agora se expressa através do signo de fogo expansivo, otimista e aventureiro. E Netuno, o planeta da espiritualidade, da intuição e de solução em seu signo de domicílio, e movendo-se aparentemente para trás, que é a retrogradação, faz um trígono no aspecto harmônico, indicando fluidez, facilidade e potencial criativo entre as energias desses planetas, me influenciando uma conexão natural entre o amor e a espiritualidade. Pode indicar relações que têm um compromisso espiritual ou idealizado. Esse trígono me influencia uma expansão através da sensibilidade psíquica. O otimismo e a busca por um significado maior de Sagitário são potencializados pela sensibilidade e compaixão de Peixes, do Netuno que está em Peixes.
Com Netuno retrógrado, mais uma vez, vou fazer uma revisão interna dos meus ideais sobre amor. Uma reavaliação interna de que realmente eu procuro no amor, na beleza, ou na espiritualização das experiências afetivas. A Vênus em Sagitário influencia uma atração por parceiros ou parceiras de diferentes culturas ou crenças, ou um amor pela aventura, viagens e aprendizado no relacionamento. Honestidade direta nas expressões afetivas e otimismo e entusiasmo nos relacionamentos. Esse trígono pode me influenciar eu atrair ou me conectar com pessoas através de uma visão filosófica, espiritual ou idealista compartilhada, ou eu romantizar o conceito do amor e vê-lo como uma jornada de crescimento e expansão espiritual. Porque a atração por parceiros e parceiras vão me parecer nesse período almas gêmeas, com quem eu sinto que posso ter uma conexão transcendente. Esse trígono une o amor expansivo de Sagitário com a espiritualidade compassiva de Peixes. Então eu medito agora, identificando as casas astrológicas dos signos de Sagitário e Peixes, no meu mapa astral, onde esses planetas estão posicionados, e seus regentes também, e os outros aspectos que a Vênus e Netuno fazem, que me mostram como trabalhar as suas energias nesse período. A Vênus em Sagitário faz um sextil com Plutão em Aquário. Esse outro aspecto harmonioso e poderoso, indicando uma capacidade natural de eu poder transformar e renovar as áreas da vida relacionadas ao amor, valores, recursos compartilhados e a criatividade, através de ideais elevados, de liberdade e inovação, no meu mapa astral, que estão relacionados com as casas astrológicas de Sagitário e Aquário. A atração nesse momento vem por meio de otimismo, sinceridade, filosofia, cultura e viagens, sejam físicas ou mentais. O Plutão em Aquário indica uma força geracional, porque ele é um planeta transpessoal, para transformar as estruturas sociais, os conceitos de comunidade, a tecnologia e tudo o que é convencional. É o desejo profundo de revolucionar o sistema para torná-los mais livres, igualitários e futuristas. Então eu me conecto através desse sextil, que me gera uma oportunidade, uma facilidade, para eu integrar e usar bem as energias desses dois planetas. É como um talento que, se conscientemente desenvolvido, vai trazer frutos positivos. Nesse caso, a Vênus em Sagitário, que rege relacionamentos, verdade e valores, e Plutão em Aquário, que rege poder, transformação, libertação, reinvenção e recursos alheios, eles trabalham juntos de uma forma fluida. Nos relacionamentos amorosos, se eu estiver só, eu posso atrair pessoas que trazem uma profundidade transformadora para a minha vida, que é a energia de Plutão, mas de uma forma que expanda a minha liberdade, que é o que Sagitário influencia, e visão de mundo. Posso ter uma atração por parceiros ou parceiras não convencionais, de culturas diferentes, ou que compartilham um idealismo forte sobre o futuro. Então eu me envolvo em novos relacionamentos para promover mudanças positivas e coletivas em minha vida. Agora, nesse momento, há uma habilidade de eu poder regenerar a energia de Plutão, meus recursos financeiros, seja em conjuntos ou investimento com parceiros, ou através de empreendimentos. Esses empreendimentos que envolvem educação, viagens, filosofia
ou uma tecnologia inovadora. Posso então redefinir o que é valioso para mim, abandonando nesse momento crenças limitantes, que é a energia de Sagitário somada de Plutão. E na criatividade, a minha expressão criativa de Vênus tem um poder, que é Plutão, de tocar as pessoas de uma forma inspirada e visionária. Medito agora, visualizando onde esse aspecto se forma, pois isso mostra em que área da vida essas energias fluem com mais naturalidade. Marte em Sagitário faz uma quadratura com Saturno retrógrado em Peixe. Marte é o planeta da ação, energia, impulso e assertividade. Estando no signo de Sagitário, signo de otimismo, então eu vou agir com otimismo, liberdade, aventura, mas busca por um significado maior. Mas a quadratura com Saturno forma um aspecto tenso, gera conflito e testes, que me exige um amadurecimento, porque Saturno é o planeta da disciplina, de dar limites, responsabilidade e buscar a realidade. Por isso pode criar um embate entre esses dois princípios fundamentais, e isso se eu não tiver consciência. Marte em Sagitário já gera um desejo intenso de eu agir com liberdade, explorar novos horizontes, sejam físicos ou mentais, expandir meu conhecimento e viver com otimismo e entusiasmo. Já Saturno em Peixe é como uma voz interna ou uma pressão externa que me impõe limites, deveres e realismo. Em Peixe, Saturno me pede que eu seja responsável pelos meus sonhos, com o meu espaço emocional também, e com as pessoas mais vulneráveis nesse momento. Saturno retrógrado está intensificando essa revisão interna, fazendo-me questionar: vale a pena? Sou capaz? Qual é o meu verdadeiro dever e responsabilidade nesse momento? Mas esse aspecto pode gerar frustração e impaciência, com obrigações, regras ou sentimentos de inadequação que impedem a minha liberdade. Pode gerar também um conflito entre a minha fé e medo, porque a minha parte sagitariana tem fé no futuro, mas a parte saturnina teme o desconhecido e as suas consequências. Então aproveito para me perguntar: devo seguir meu coração ou a minha obrigação? Posso adiar decisões importantes ou projetos expansivos porque a dúvida da minha capacidade ou de me perder em devaneios estão presentes. Isso porque eu posso ter dificuldade nesse momento de estabelecer limites claros, porque Marte em Sagitário quer ser direto, mas Saturno em Peixe tem dificuldade de dizer não ou de definir fronteiras de uma forma prática. A solução para me sintonizar com essas manifestações sombrias é eu amadurecer a minha forma de agir, me disciplinando para isso com a energia de Saturno e me abrindo para a fé e a intuição de Peixes. E ao invés de eu querer ser totalmente livre, vou criar um plano de ação, que é Saturno, para as aventuras de Sagitário. Aproveito para revisar também, por causa da retrogradação, meus compromissos e a forma de como eu lido com responsabilidade. Então eu me pergunto: onde estou me sabotando por medo? Que deveres eu assumo que não são verdadeiramente meus? O objetivo desse aspecto é eu domar meu ímpeto sem apagar meu espírito aventureiro. É um chamado para eu agir com sabedoria, não apenas com impulso, e para construir uma base sólida, que é a influência de Saturno, para que a minha fé e meu otimismo, influência de Sagitário,
possam realmente florescer de uma forma duradoura. E é o que eu visualizo agora, identificando as casas astrológicas do meu mapa, onde Marte em Sagitário e Saturno em Peixes estão transitando no meu mapa astral. Marte em Sagitário faz mais uma quadratura, que é com Netuno, que é retrógrado em Peixes. É outro desafio, uma outra tensão, que exige ação, ajuste entre essas duas energias muito diferentes. Porque Marte em Sagitário representa uma ação direta, convicção e impulso para eu lutar pelas minhas crenças, filosofias ou ideais. Já Netuno em Peixes, especialmente retrógrado, representa ilusão, dissolução, espiritualidade, compaixão e subconsciente. Então esse desafio pode se manifestar como uma confusão entre a ação e a ilusão. Posso sentir um forte desejo de agir com base nas minhas crenças, mas o caminho a seguir me parece pouco claro e enganoso por causa de Netuno, o que pode gerar frustração, quando meus planos idealistas encontrarem realidades confusas ou enganosas. Mas é um aspecto que gera um potencial de crescimento, que envolve usar a compaixão e intuição de Peixe para guiar o meu entusiasmo de Sagitário e aplicar essa ação focada para trazer ideais espirituais para a minha realidade. Então medito agora, focando nas áreas da vida ativadas por essa quadratura, que estão relacionadas às casas astrológicas do meu mapa astral de Sagitário e de Peixe, onde Marte e Netuno, retrógrado, estão transitando. Eu agora vou encontrar as saídas positivas para esses aspectos tensos de Marte. O primeiro, ele faz um trígono com Quirón retrógrado em Áries. E esse aspecto fala sobre cura através da ação, da coragem e da expansão de horizontes. Marte rege a nossa energia, a ação, a iniciativa e a vontade de lutar. Estando em Sagitário, esse impulso se expressa de uma forma otimista, aventureira, idealista, e eu me sinto movida por um desejo de liberdade, de explorar novos territórios, sejam eles físicos ou mentais, e de defender minhas crenças e filosofia. É uma energia que me faz sempre ir em busca de algo maior. E Quirón representa a minha ferida ancestral, pois é também a minha capacidade de curar a mim mesmo e aos outros após eu cicatrizar essa ferida. Em Áries, a ferida está profundamente ligada à minha identidade individual, à iniciativa e à coragem. Pode ser uma ferida de eu não me sentir o primeiro ou a primeira, ou de ter medo de agir por conta própria, ou de ter tido a minha assertividade reprimida na infância, ou eu me senti inadequado por não ser suficientemente corajoso. A cura de Quirón virá justamente a eu ajudar os outros a encontrar sua própria coragem, independência e força de vontade. A energia de trígono, um aspecto harmônico, indica esse fluxo fácil e natural entre a energia de Marte e de Quirón. A energia de Quirón faz curar a identidade e a coragem para encontrar um caminho natural de cura, através da energia expansiva e aventureira de Marte em Sagitário, que é quando eu descubro que a melhor maneira de eu curar as minhas inseguranças e medos é saindo da zona de conforto, é viajando, aprendendo coisas novas, me lançando em novos projetos, que é o que Marte em Sagitário pede.
Então a ação se torna um remédio. E também eu exercendo uma liderança inspiradora e curadora, pois posso incentivar os outros a terem coragem e acreditar em si mesmos com as minhas próprias ações. E eu me pergunto agora, posso eu agir por mim mesmo? Eu aprendo também a confiar no universo, em meu próprio caminho, entendendo que cada aventura é uma oportunidade para eu me fortalecer. A mensagem central com esse aspecto é que a minha cura está numa ação corajosa, movida por um propósito maior. Por isso eu medito agora. Qual é o propósito maior que eu devo buscar para agilizar esta cura? O Júpiter faz uma oposição a Plutão. Isso é uma quadratura em T, que é um aspecto desafiador, tá? Porque ele faz o braço vertical dessa quadratura em T e que me influencia um processo profundo de transformação. Que óbvio que Plutão vai fazer isso primeiro em estruturas sociais, por ele é um planeta transpessoal, mas que obviamente vai me influenciar em relação à minha família, a segurança emocional de Júpiter em Câncer. Essa oposição cria um cabo de guerra cósmico entre Júpiter retrógrado em Câncer, que é um princípio energético de expansão, da fé e do crescimento, e estando no signo da família, do lar, das raízes e da tradição e da segurança emocional. Essa segurança emocional se expressa através exatamente da minha família, da minha história e tradições, eu protegendo, nutrindo e encontrando conforto no que me é familiar e sentimental. Júpiter me influencia a expandir o conceito de lar, talvez acolhendo muitas pessoas, ou tendo uma família numerosa, ou tendo uma necessidade de pertencimento e proteção. O lado sombrio de Júpiter é a tendência ao apego excessivo, ao saudosismo e uma visão emocionalmente amplificada do passado. Plutão em Aquário é o princípio energético de poder, transformação, morte e renascimento. Transitando no signo da coletividade, do futuro, da inovação dos grupos, que é Aquário, das estruturas sociais, ele quer demolir o que é velho, ultrapassado e opressor, tanto no coletivo, para dar espaço a algo novo e mais livre. E agora, em seu movimento direto, ele traz força, poder em relação às minhas crenças, amizades, grupos e meu papel na sociedade. A sombra de Plutão pode gerar uma tendência a ser dogmática, ou radical em minhas visões do futuro, mesmo que isso não seja expresso abertamente. Mas com essa meditação, aproveito para me perguntar: como posso expandir minha segurança emocional e as minhas raízes sem me agarrar ao passado? Enquanto sou forçado a transformar minhas visões sobre a sociedade, comunidade, envolvimento grupal e o meu futuro. E é isso que faço agora, nesse momento, para eu crescer, expandir e me transformar, que é a necessidade de Plutão. Eu preciso, então, abandonar minha zona de conforto emocional, que é Júpiter em Câncer. O Júpiter em Câncer vai fazer uma quadratura com Quirón retrógrado em Áries. Essa quadratura envolve Júpiter e Plutão e um conflito em expansão na casa de Áries. Júpiter em Câncer busca crescimento, confiança e significado através da família e das raízes. É um posicionamento protetor, nutritivo e que valoriza a tradição. E Quirón em Áries indica uma ferida central,
relacionada à minha identidade individual, à minha iniciativa, à coragem e à autoafirmação, fazendo com que eu possa me sentir que eu não tenho direito de ser eu mesmo, ou de colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Mas a retrogradação de Quiron me sugere que essa cura é um processo interno, muito introspectivo, e que as lições de Quiron foram ou são reprimidas, ou difíceis de acessar conscientemente agora. Mas a energia de Júpiter em Câncer, que entra em conflito com essa energia ferida de Quiron em Áries, pode manifestar entre a minha necessidade de segurança emocional e a minha necessidade de me afirmar como uma pessoa única e independente. A superproteção de Júpiter em Câncer cria um casulo seguro que pode limitar o meu crescimento e impedir a cura que Quiron em Áries está querendo fazer. Então eu preciso justamente vivenciar essas experiências, onde eu tenho que lutar por mim mesmo, lutar por mim mesma, cometer erros e desenvolver a minha coragem individual. Quiron é o curador ferido, que me diz que as minhas necessidades, eu sequer sei quem eu sou para cuidar de mim, o que pode gerar ressentimento, por eu sentir que estou estando em último lugar. Então a lição e o caminho da cura com esse aspecto é eu agir em busca da minha autocura, que é Áries, e ela virá ao encontrar a coragem, que também é Áries, de agir em meu próprio nome, mesmo com medo, e também reconhecer o padrão é o primeiro passo para eu ir e perceber como a busca por segurança e pertencimento de Júpiter trava a minha expressão individual, e que é o que Quiron está curando agora. Então a saída é usar a energia expansiva e protetora de Júpiter em Câncer, para eu criar um ambiente interno seguro, onde a minha criança interior ferida, que Áries vai curar, Quiron, se sinta encorajada a se expressar. A combinação dessas duas casas, tá? A de Júpiter em Câncer e de Áries, fazem com que esse conflito entre segurança e individualidade se desenrola e dá segurança emocional interna, que é o Júpiter em Câncer, e que permite eu curar as feridas da minha identidade individual e agir com coragem e, finalmente, travar as minhas próprias batalhas, que é o que Quiron em Áries está me pedindo, e é o que faço agora. Quiron, que está em Áries, faz uma quadratura com Plutão, que está em Aquário. Essa é a segunda quadratura que fecha esse aspecto de quadratura inteira. Então ela indica a necessidade de transformação coletiva, porque Plutão é um planeta transpessoal e essa influência é no inconsciente coletivo, para a cura das feridas profundas do eu individual de cada um. Pois Quiron, ele por ser o foco desse aspecto, ele mostra a saída para essa tensão da quadratura inteira. Com Plutão em Aquário, é como se o universo estivesse pressionando um botão de reiniciar na sociedade. Mas esse processo ativa também as minhas dores pessoais, relacionadas à minha identidade pessoal, às minhas atitudes independentes e ao meu direito de existir. Plutão vai demolir estruturas aquarianas coletivas que estão corruptas, obsoletas ou obsoras e opressoras, para renascê-las de uma forma mais livre, tecnológica e igualitárias, mas que vão me afetar pessoalmente na casa astrológica onde ele está transitando em Aquário e onde Quiron retrógrado também está transitando. Então eu medito agora, visualizando essas energias, esses conflitos e as mudanças coletivas que estão disparando as minhas feridas pessoais, ancestrais, ainda não curadas. Mas eu medito agora
procurando identificar essas feridas, que não podem sobreviver à pressão intensa da transformação de Plutão. Esta é uma oportunidade profunda para eu curar o meu eu e ter a coragem de abandonar o que não serve mais. Por isso eu procuro agora fazer esse trabalho interior, porque os dois estão retrógrados, me pedindo também para retroceder, para reavaliar antes de agir externamente e para poder identificar quaisquer lutas de poder externas ou mudanças sociais que posso estar tocando nas minhas feridas de identidade, assertividade, autoestima ou medo de me autoafirmar. Então, é o que eu procuro aprofundar agora. Saturno retrógrado em Peixes faz um sextil com Urano também retrógrado em Peixes. Esse aspecto, mesmo envolvendo planetas lentos e retrógrados, tem um potencial muito positivo e construtivo, porque me dá a oportunidade de eu poder escolher como vou me envolver com as mudanças exigidas por Saturno nesse momento, digo por Urano nesse momento. Já que Saturno é estrutura, disciplina, limites e maturidade, eu devo assumir isso na casa astrológica do meu mapa onde ele está transitando. E em Peixes ele busca dar forma ao que é fluido, intangível e espiritual. Esse é o trabalho de Saturno, que pode se manifestar como disciplina na compaixão, responsabilidade pelos meus sonhos ou pelos sonhos coletivos, criar estruturas para um trabalho espiritual ou artístico. Em Touro, ele me influencia, Urano, a revolucionar valores concretos como dinheiro, posse, recursos naturais, relação com meu corpo ou prazeres materiais. As mudanças e insights uranianos vêm de uma reflexão profunda. Isso sobre os nossos valores, porque está influenciando a todos nós. Então é um período de questionamento interno sobre o que realmente nós valorizamos. E é a oportunidade de todos nós inovarmos com os pés no chão. Não é uma revolução caótica, mas uma reforma sólida. Também há uma reforma prática, porque o Saturno está aí em Touro. Então vamos aos insights espirituais e criativos. Aprofundo agora um pouco mais como me sintonizar melhor com essas energias de Saturno e de Urano. Saturno vem fazendo uma conjunção com Netuno já há algum tempo. Esse é um dos trânsitos coletivos mais importantes do momento, dessa época de transição planetária, porque ele funde as energias da separação do joio e do trigo, onde os escolhidos permanecerão na nova Terra de quinta dimensão de não há dualidade. E Saturno, por ser o senhor do karma, é o pai, o mestre, que exige um envolvimento e uma responsabilidade com disciplina, estruturação e senso de limites e realidade, com a espiritualidade. Isso é muito importante nesse momento. A retrogradação também exige essa interiorização, um momento de mergulhar no subconsciente, de refinir e redefinir a intuição, de questionar as ilusões e buscar uma conexão espiritual mais autêntica. Essa fusão de Saturno retrógrado com Netuno retrógrado em Peixe cria uma dinâmica poderosíssima e mais paradoxal. O momento é de dar forma ao que é amorfo, estruturar o sonho, confrontar a realidade com a ilusão, de estruturar o mundo espiritual e imaterial, e de crescimento de espiritualidade com estrutura. E é isso que eu faço agora, através de uma meditação diária, uma prática espiritual, para um despertar coletivo, para a compaixão, a unidade, a conexão espiritual e a crença de que todos somos um só, e de que tudo, absolutamente tudo, está interligado. Então aproveite esse momento
de purificação das influências materialistas da terceira dimensão para um despertar espiritual para a quinta dimensão, focando na casa astrológica de Peixes, no meu mapa astral, onde eu vou dar forma aos meus sonhos, já que Saturno está em Peixes, e vou dissolver, porque Netuno está em Peixes, as estruturas internas e externas que não me servem mais, seja medos, preconceitos, traumas ou sistemas opressores. E a partir do caos, começar a construir, que é o que Saturno pede, uma nova realidade, baseadas em valores mais compassivos, espirituais e verdadeiros, mas alinhados com a consciência crística. Então, nesse momento, eu me pergunto, no que eu realmente acredito? Minha espiritualidade é sólida ou baseada em ilusões? Quais sonhos eu deixei para trás por medo, mas que posso resgatá-los agora? Quais são meus maiores medos? Eles são reais ou são criações da minha própria mente? Urano, que está retrógrado em Touro, faz um trígono com Plutão. Esse aspecto harmônico de fluxo natural facilita as expressões das energias, tanto de Urano quanto de Plutão. Então, Urano inova, me liberta, em Touro um signo de terra, ligado aos meus recursos materiais, à minha segurança material e meus valores concretos. E Plutão, planeta da transformação profunda, do poder e do renascimento, em Aquário, me traz essa revolução social, me trazendo e fazendo um trígono que cria uma ponte construtiva entre a transformação material de Urano em Touro e a transformação coletiva de Plutão em Aquário. Porque Plutão em Aquário traz transformações profundas das estruturas sociais, porque ele é um planeta transpessoal, mas ao mesmo tempo me facilita me alinhar com mudanças pessoais. Então aprofundo minha meditação em relação às casas astrológicas que Urano e Touro e Plutão em Aquário estão transitando. E é o que eu faço agora, neste momento. E nesse momento, com as revelações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de aprender a me conectar com a minha essência, com o meu ser divino, e peço para que ele possa, daqui para frente, me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta a necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, fica o tempo que eu precisar neste sentimento de gratidão e apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora. Abrirei os meus olhos lentamente, me espreguiçando, tomando consciência do meu corpo e do local onde eu me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.